Muito obrigado pela audiência, meu caro ouvinte, meu caro telespectador. E amanhã é o primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores da América, Atlético Paranaense e Palmeiras. E esse é um jogo que promete fortes emoções, né? O Atlético Paranaense que passou aí das quartas de final pela equipe do Estudiantes, naquele jogo polêmico em que não houve interferência por parte do jogador do Estudiantes e acabou sendo anulado um gol indevidamente a equipe argentina, e o Palmeiras que passou com certa tranquilidade diante do Atlético Mineiro. Brincadeira, mas novamente eliminando a equipe do Galo na Copa Libertadores da América. A equipe do Atlético Paranaense que vai ter mudanças com relação àquela equipe que enfrentou o Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil. A equipe do Atlético Paranaense naquela ocasião não pôde contar com um jogador que vem decidindo para a equipe e que inclusive marcou o gol da classificação para as semifinais da Copa Libertadores, que é o Vitor Roque. Vitor Roque, que no início do ano estava no Cruzeiro, vem para a equipe do Atlético Paranaense e tem conseguido aí decidir os jogos. Eu estava olhando aqui, ó, a equipe do Palmeiras, como é que vem as duas equipes, como elas chegaram até aqui. O Palmeiras ele foi o líder do grupo 1 com 18 pontos, ou seja, ganhou todos os jogos na primeira fase da Copa Libertadores. O Atlético Paranaense foi o vice-líder do grupo 2 com 10 pontos. E aí, nas oitavas de final, a equipe do Atlético Paranaense passou pelo Libertad do Paraguai e o Palmeiras passou pelo Cerro Porteño, também do Paraguai. E como já sabemos, nas quartas de final, o Atlético Paranaense passou pelo Estudiantes e o Palmeiras passou pelo Atlético Mineiro, empatando em 2-2 lá em Minas e empatando o segundo jogo em 0-0, aquele jogo em que teve 2 jogadores expulsos. Esses 2 jogadores que não vão poder atuar pela equipe alviverde nesse primeiro jogo aí contra o Atlético Paranaense. Não são qualquer jogadores, hein? São nada mais nada menos que Danilo, que é considerado aí um dos melhores volantes do Brasil, e Gustavo Scarpa, que na minha opinião é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Você pode ver, toda a bola parada sempre passa por ele. Todo escanteio, toda cobrança de falta, toda jogada de gol passa pelo Gustavo Scarpa. Então, muito provavelmente a gente pode ver um Palmeiras semelhante àquele que jogou contra o Fluminense, em que teve que meio que se retrancar, já que não vai poder contar com os seus jogadores mais importantes. No caso, Gustavo Scarpa, que é um jogador bastante ofensivo. A equipe do Atlético Paranaense, como eu já falei, vai ter aí o destaque, o retorno do Vitor Roque, que não pôde atuar no jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. E o Felipão, ele testou hoje, no treino de hoje, 3 volantes. E está pensando em colocar aí, no jogo contra a equipe do Palmeiras, tá uma dúvida entre quem ele vai colocar. Tá aí na dúvida se ele deve tirar o Davi Terans e colocar o Alex Santana. Ou seja, pode ser também um Atlético Paranaense bastante defensivo para esse primeiro jogo contra a equipe do Palmeiras. Só que é o seguinte, cara, o primeiro jogo é na casa dos caras. O primeiro jogo é lá no Paraná. Eles precisam buscar um resultado. Eles precisam buscar um resultado porque lá no Allianz Parque, esse Palmeiras vai com tudo para cima. É só você pegar o jogo de São Paulo e Palmeiras. No Morumbi, o São Paulo atacou e o Palmeiras se defendeu. No Allianz Parque, o que foi que o Palmeiras fez? Foi para cima e com 12 minutos de jogo já estava vencendo o jogo por 2-0. Ah, mas foi eliminado. Sim, foi eliminado, mas teve a questão também lá do impedimento, que não foi analisada na jogada do pênalti sobre o Caleri, né? Então, fazendo justiça a esse Palmeiras aí, a gente tem que reconhecer e tem que salientar que o Atlético Paranaense não pode ser um covarde como foi diante da equipe do Flamengo. Fez o seu papel lá no Maracanã e conseguiu se defender naquele 0-0 contra a equipe rubro-negra. Deveria ter buscado o resultado em casa. Se era o 0-0 que ele almejava, se era uma derrota por um gol de diferença, ele conseguiu lá no Maracanã. Deveria ter buscado o resultado e não vem com esse papinho de mas era o Flamengo.
O que vocês acham que o torcedor acha? Pô, aí os caras vêm lá da puta que pariu, lá do Rio de Janeiro, e vem aqui e, tipo, contra o Flamengo os caras não se preocuparam em jogar. Só se preocuparam em bater. Precisam mudar esse estilo de jogo. E o Felipão é um vencedor do futebol. Quem sou eu para criticar ele? Só que, velho, pergunta para qualquer palmeirense aí. Quem que ele quer treinando o time deles hoje? É o Felipão ou o Abel Ferreira? 11 a cada 10 torcedores vão dizer que é o Abel Ferreira. Então, se é para buscar o resultado, se é pelo menos para sonhar com a classificação, o Atlético Paranaense precisa buscar o resultado agora. O momento é agora. Vencer por um gol de diferença ainda assim é perigoso, porque o Palmeiras pode muito bem reverter o jogo lá no Allianz Parque. A equipe do Atlético Paranaense deve vir a campo com a seguinte escalação: Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner, Hugo Moura, Fernandinho, Davi Terans ou Alex Santana, Coelho, Canóbio, Pablo ou Vitor Roque. Essa é a provável escalação do Atlético Paranaense para o jogo de amanhã. E a provável escalação da equipe do Palmeiras, que também está lá no Globoesporte.com, vem aí com o time titular, o mesmo time que jogou contra o Fluminense no fim de semana, com exceção de Danilo e Gustavo Scarpa. São eles o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Wesley, Lopes ou Bruno Tabata. E aquele carinha lá da bicicleta, né? Que fez o gol de bicicleta lá. Como é que é o nome dele? É Rony, né? Rony o nome dele, né? Que ele fez o gol de bicicleta lá, né? A tendência do jogo é a equipe do Atlético Paranaense buscar as jogadas ofensivas. É isso que ele deve fazer. Se ele vai fazer ou não, se ele vai se acovardar como fez contra o Flamengo, aí já é outra história. A tendência é essa. E a tendência do Palmeiras é estudar como é que vai ser a estratégia do Filipão. Essa é a tendência, porque você sabe muito bem que a partir do momento que o Filipão, a partir do momento que os times do Filipão conseguem marcar um gol, é muito difícil furar a retranca. Então, evidentemente, o Palmeiras vai tomar todas as precauções, não vai se lançar como um doido lá para cima. Aliás, vamos lembrar que este mesmo Atlético Paranaense, claro, é equipe mista, mas que tinha Canóbio, que tinha Vitor Roque, este mesmo Atlético Paranaense lá no Allianz Parque venceu o Palmeiras por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Mas devemos lembrar também que em Libertadores o Abel Ferreira e a sua equipe se transformam e realmente ficam uma defesa que ninguém passa, né? Eu acho que eu já vi sim em algum lugar, né? Mas é isso aí, inscreve-se no canal.